Boa noite, o nome do nosso vídeo é Judas morreu na cruz no lugar do Salvador. Eu começo fazendo uma leitura em Apocalipse de Pedro da Nag Hammadi. O Salvador me falou: aquele que você viu pairando sobre a cruz, que está contente e sorrindo, este é o Jesus vivo. O outro, em cujas mãos e pés eles estão cravando pregos, é a imagem carnal, é o substituto que está sendo punido. Olha para ele, então olhe para mim. Aquele que as autoridades crucificaram era o primogênito de uma família de raça de demônios, ou seja, um mero vaso de barro no qual uma alma deles habitava, pertencente a Elohim, o regente deste mundo, e agora está sobre a cruz da sua lei. Esse vídeo tem como finalidade mostrar que realmente na cruz Judas Iscariotes tomou a aparência de Cristo, e morreu no seu lugar. Boa noite. Então, para mim realmente provar que Judas morreu na cruz no lugar de Jesus, eu tenho que formar um dossiê que prove através de várias provas, em vários lugares, que realmente isso aí foi um fato. Porque nós não temos nada explicitado assim de uma maneira explícita. Então realmente eu tenho que fazer um dossiê. Então primeiro no meu dossiê eu vou tentar explicar que o Salvador ele não era de carne e osso. Em segundo lugar, que o Salvador ele não estava na crucificação. Em terceiro, eu tenho que provar que houve uma substituição do Salvador por um outro personagem. Quarto, eu tenho que provar que o Salvador não morreu e nem ressuscitou ao terceiro dia. Quinto, eu tenho que provar que quem morreu na cruz foi um homem de carne e osso e que vertia sangue. E sexto, eu tenho que provar que o túmulo estava vazio, pois o corpo morto foi retirado e ele realmente não ressuscitou em carne. Então vamos lá, o primeiro item do nosso dossiê é provar que o Salvador não era de carne e osso. Cristo, ele é um espírito vivificante. Assim também está escrito: o primeiro Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. O Salvador, ele diz que a carne para nada serve. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. João 6, versículo 63. A própria Bíblia diz que o espírito não tem carne e nem ossos. Vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas 24, 39. Sendo espírito, poderia aparecer ou desaparecer, como caso ou conviesse, Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. João 8, 59. Jesus ocultou-se, quer dizer, ele tornou-se invisível. Ele poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo, diz abaixo: eu estou no presente, não estarei no futuro. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Mateus 18, 20. A palavra aí é eu estou no presente. Ele poderia estar falando com um grupo de pessoas e ao mesmo tempo poderia estar em outro grupo de pessoas. Bastaria só eles invocar o nome dele. Então ele é um espírito fluídico, Ele poderia ter em vários lugares ao mesmo tempo. Ele sendo espírito, ele passa no meio das pessoas. Ele não tem um corpo material, ele tem um corpo espiritual, Eu poderia dizer assim, só para comparando a grosso modo, que ele poderia ser um holograma, uma espécie de holograma, uma imagem, que passa entre as pessoas. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Lucas 4:30. Então o Salvador está bastante consistente que o Salvador, ele não é de carne e osso, ele é um espírito vivificante. O segundo item, eu tenho que provar que o Salvador não estava na crucificação. Em São João 17, narra claramente a ascensão de Jesus antes da crucificação. Veja que ele diz que já cumpriu a sua missão antes de ser crucificado. Também ele diz uma coisa muito importante, que ele já não está mais no mundo. Vamos ler então, São João 17. Jesus falou assim, ele levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também teu filho te glorifique a ti. Eu glorifico
glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me destes. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guardam em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós somos um. Estando eu com eles, guardava-os em teu nome. Tendo guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a mesma alegria completa em si mesmo. Bom, olha, eu frisei, está em vermelho algumas expressões, né? E eu vou repetir. Olha o que diz São João 17. É chegado a hora. Chegou a hora. Aquele era o momento da ascensão de Jesus. Manifestei o teu nome. Está no passado. Manifestei o teu nome. Tenho consumado a obra que me desse para fazer. Então ele ascendeu aos céus e disse: acabei minha obra. Então a obra do Salvador era pregar o reino dos céus. E assim ele o fez. E está ascendendo ao céu. Então a crucificação não faz parte da obra do Salvador. Olha que interessante agora. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Olha, o Salvador, ele está afirmando que ele não está mais no mundo. Como que a gente pode entender que o Salvador, né, dizendo essas palavras, ele foi crucificado? Então seria aqui uma mentira do Salvador. E depois ele disse: estando eu com ele, estando eu com eles, está no passado. Ele diz mais: mas agora eu vou para ti. Aquele momento antes da crucificação era realmente a ascensão de Jesus, porque o Salvador sempre disse sim, sim, não, não. E aí tem uma coisa interessante, eu gostaria que isso aqui passa batido, né? Quase todo mundo que lê a Bíblia passa batido. Veja, enquanto existe Pedro, né, seguindo aquele ser a ser crucificado, tem uma coisa interessante. Cristo, sem Pedro tomar consciência, ele sai de cena, né? E aquela pessoa a ser crucificada segue para ser interrogado, né? E Pedro sai de cena. E sem Pedro realmente perceber, Cristo, né? Isso eu digo momentos antes da ascensão, Cristo, ele sai com Pedro sem ele perceber. Tanto é que na hora que Pedro negou a Cristo por 3 vezes, ele virando-se, o Senhor olhou para Pedro. Então o Salvador estava do lado de Pedro. Ele se virou e olhou para Pedro. Note bem, o crucificado estava lá dentro, sendo interrogado pelo sacerdote e demais pessoas. E Pedro, quando negou a Cristo por 3 vezes, o Senhor estava do seu lado. Virando-se, o Senhor olhou para Pedro. Interessante isso, né? Isso está em Lucas 22:61. Agora eu tenho que provar a substituição do Salvador por uma outra pessoa. Então vamos lá, Apocalipse de Pedro da Nag Hammadi. E ele me disse: seja forte, a ti foram confiados esses mistérios e a interpretação deles através desta revelação. Aqueles que as autoridades crucificaram eram primogênito de uma família de raça de demônios, ou seja, um mero vaso de barro no qual uma alma deles habitava, pertencente ao Elohim, o regente deste mundo. Não sei se todo mundo sabe, o regente desse mundo realmente é Jeová, o demiurgo, e agora está sob a cruz da sua lei. Mas perto dele você viu o Salvador vivo, um ser espiritual que estava dentro daquele que eles capturaram, mas ele foi libertado. Ele ora para seus assassinos com felicidade, enquanto eles ainda estão confusos e divididos entre si. Ele ri da falta da percepção deles, sabendo muito bem que eles nasceram cegos e são cegos ainda. Portanto, a forma carnal que é suscetível ao sofrimento é a morte. É desprezível para mim. O corpo era apenas um substituto. Então, me remete a pensar que lá no Getsemane, Jesus coloca a aparência em Judas Iscariotes. E Judas Iscariotes segue para ser crucificado com a sua aparência. E como dizem Apocalipse aqui de Pedro, quem morreu era um primogênito de uma família de raça de demônios. Judas, né, conforme a interpretação do próprio Jesus, ele realmente era o diabo, não é? Ainda no item 3, tentando provar a substituição do Salvador por uma outra pessoa. Agora nós vamos para o segundo tratado do Grande Sete da Nag Hammadi.
eu não sucumbi como eles haviam planejado, mas eu não estava frito. Aqueles que lá me puniram, e eu não morri na realidade, mas na aparência. Então aí está bastante claro que realmente quem morreu lá, morreu com a aparência de Jesus, de Cristo, né? Para que eu não seja envergonhado por eles, porque eles são os meus parentes. Eu removi a vergonha de mim e eu não me tornei covarde em face do que aconteceu. Eu estava prestes a sucumbir ao medo e eu sofria de acordo com a visão e pensamento, a fim de que eles nunca pudessem chegar qualquer palavra para falar sobre eles, para a minha morte, que eles acharam que aconteceu. Para eles, em seu erro e cegueira, uma vez que o que eles haviam pregado, o seu homem até a morte. Então Jesus ele torna bem claro aqui que não foi ele que morreu, mas sim uma pessoa idêntica, né, aos que ali estavam pedindo a crucificação. Por suas enoas não me viu, pois eram surdos e cegos. Mas ao fazer essas coisas, eles condenaram a si mesmos. Sim, eles me viram, eles me puniram, era um outro, o seu pai, que bebeu o fel e o vinagre. Não era eu. Eles me surpreenderam com uma cana. Simão carregou a cruz em seu ombro para outro. Era um outro sobre quem eles colocaram a coroa de espinhos. Mas eu estava regozijando-me na altura sobre toda a riqueza dos regentes e a geração do seu erro, da sua glória vazia. Tá bem nítido aqui que quem morreu na cruz morreu com a aparência de Jesus, e que Jesus e que Cristo só morreu na aparência. O que eles pregaram lá na cruz foi realmente um homem igual a qualquer judeu que ali estava. E ele fala assim, claramente, era outra pessoa que eles colocaram a coroa de espinho. Ainda no item 3, tentando provar a substituição do Salvador por uma outra pessoa, eu vou para o Evangelho de Judas. Diz assim: sabendo que Judas estava refletindo sobre algo que era exaltado, Jesus disse-lhe: afasta-se dos outros e lhe contarei os mistérios do reino. É possível você alcançá-lo, mas você sofrerá muito. Pois outra pessoa o substituirá, para que os 12 discípulos possam vir novamente a se realizar com seu Deus. Judas disse-lhes: quando tu me contares essas coisas, e virá o grande dia da luz amanhecer para a geração. Mas quando disse isto, Jesus o deixou. Depois eu tive uma grande visão. Quando Jesus ouviu isso, ele riu e disse: você, 13º espírito, por que me tenta sem se abater? Mas fala, eu serei indulgente com você. Judas disse-lhe: na visão eu me vi sendo apedrejado pelos 12 discípulos que estavam perseguindo, mas você excederá a todos eles, pois você sacrificará o homem que me reveste. Resumo: Cristo era um espírito, tipo um holograma que tinha aparência humana. Esta aparência de Cristo foi colocada em Judas e esse segue para ser crucificado no seu lugar. Bom, para quem leu já o Evangelho de Judas, relata, né, acho que 3 dias que antecede a morte, né, a crucificação. Então, veja bem, Jesus promete para Judas que seria possível ele realmente alcançar uma salvação, só que ele sofreria muito. Comece a pensar comigo. A salvação de Judas depende de um sofrimento terrível. Aí ele fala assim, ó, Judas chega para Jesus e fala: eu tive uma visão, Senhor, os 12 me perseguindo, os 12 apóstolos me perseguindo. Mas conforme o quadro que nós temos da ortodoxia, Judas ele foi apedrejado, ele morreu enforcado ou precipitado. Então não teria mais ato de Judas depois da traição lá do Getsemane. Mas Judas Iscariotes, ele tem um sonho e vê que os 12 estão perseguindo ele. Mas como pode? Se realmente a cena de Judas, né, o roteiro de Judas termina, segundo a ortodoxia, na traição, como é que Jesus fala para ele, né, que ele excederá todos eles?
e que ele será o 13º. Ou seja, para mim, ele será o 13º apóstolo, que ele deixaria aqueles 12, né? Ele sofreria muito, olha lá, ele deixaria os 12, sofreria muito, os 12 depois seriam realmente restabelecidos, esse número 12, né? E ele sofreria muito. E que os 12, né, pensando futuramente, os 12 realmente perseguiriam a Judas Iscariotes. Mas só que ele seria maior a todos eles. Ele seria o 13º estrela, ou seja, o 13º apóstolo. Então as coisas começam a se encaixar, né? Depois da gente ler esse Evangelho de Judas. Ainda no item tentando provar a substituição do Salvador por outro, vamos agora para o Evangelho de Barnabé, versículo 214 ao 217, especificamente no versículo 217. Judas entrou impetuosamente diante de todos no aposento de onde Jesus havia sido levado, e os seus discípulos estavam dormindo, ao que o maravilhoso Deus agiu maravilhosamente de tal modo que Judas foi tão mudado em palavras e em face a ser como Jesus, que acreditávamos que ele era Jesus. Ele, tendo nos despertado, estava procurando aonde o Mestre estava, ao que nos maravilhamos e respondemos: Tu, Senhor, é nosso Mestre. Você já esqueceu de nós? E ele, sorrindo, disse: Agora vocês são tolos, que não me conhecem. Eu sou Judas Iscariotes. Enquanto ele dizia isso, os soldados entraram e impuseram as mãos sobre Judas, porque ele era em todos os sentidos semelhante a Jesus. Os muçulmanos também acreditam que houve uma substituição na cruz. A Bíblia nos diz que Jesus foi crucificado, mas o Alcorão diz em Surra 4, 157 a 158, o 157. E por alegar que mataram o Messias Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Deus, na verdade eles nunca o mataram, nunca o crucificaram. Eles foram feitos pensar que eles fizeram isso. Todas as facções que estão discutindo esse assunto estão cheias de dúvidas sobre essa questão. Eles não possuem conhecimento. Eles apenas nunca tiveram certeza e nunca o mataram. E abaixo está o site, né, do Evangelho de Barnabé, para quem quiser fazer uma pesquisa, tá? Então é isso. No Evangelho de Barnabé as coisas já são explícitas, né? Já fala tudo isso que a gente tem que pesquisar, está explicitado aí, que Judas realmente foi crucificado com a aparência de Jesus. Então os soldados confundiram ele com Jesus, né? E ele segue para ser crucificado no lugar de Jesus. Agora nós vamos para o quarto item, né? Provar que o Salvador não morreu e nem ressuscitou ao terceiro dia. Bom, nós sabemos que o Codex Sinaiticus, que o Evangelho de Marcos, capítulo 16, ele só vai até o verso 8. E diz assim no 8, né? E saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém porque temiam. Então veja bem, nos 3 sinótipos, a gente, ou seja, até nos 4 evangelhos, né? Por assim se dizer, se encontra o túmulo vazio. Só que essa passagem do túmulo vazio é dita de uma certa maneira, né, em cada evangelho, né? Em um diz que encontrou um túmulo vazio, depois encontrou um anjo, depois encontrou 2. Em outro evangelho diz que encontrou o próprio Jesus do lado de fora. Mas na realidade, Marcos, ele, segundo os especialistas, ele é o livro mais antigo. Então, sinótipo dos 3 sinótipos, então sinótipos que teriam que seguir, né, realmente a linha de Marcos. E a linha de Marcos não fala da ressurreição em carne de Jesus. Os demais sinótipos que falam, eles chegam ao extremo de dizer que esse Jesus, ele realmente foi ressuscitado em carne e ossos, né? E com esse corpo de carne e ossos, ele atravessa paredes, né? Algo assim totalmente incoerente, né? E o pior disso
é que realmente ele diz que ele ressuscitou em carne e osso para cumprir o que realmente foi dito no Velho Testamento. Ou seja, que foi para se cumprir o que foi profetizado no Velho Testamento. Eu perguntaria aonde está escrito isto no Velho Testamento, que Cristo morreria numa cruz, sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria. Aonde está previsto isso, né? E além do mais, com este corpo carnal, porque ele diz, eu sou de carne e osso, eu não sou espírito, com esse corpo ressurreto ele ascende ao céu. E como pode ascender ao céu um corpo carnal? Sendo que o próprio Paulo fala assim, nem a carne e nem o sangue herdam o reino dos céus. E São João o Salvador disse, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Se então existe uma premissa que não pode subir ao céu em carne e osso, a recíproca é verdadeira. Descer do céu também de carne e osso é impossível, né? Então só pode descer em espírito e subir em espírito, né? Então este corpo, ele não foi ressuscitado carnalmente. No outro item eu vou explicar o que aconteceu, tá? Então as mulheres só viram, então, o túmulo vazio. Bom, o nosso quinto item é provar que quem morreu na cruz foi um homem de carne e osso que vertia sangue. Bom, isso daí é bem nítido, né? Não carece de muita prova que quem morreu na cruz realmente tinha carne, ossos e sangue, né? Tanto é que ele morreu, né? Então, somente quem tem carne, ossos e sangue e morre, realmente é um homem. Então, quem morreu na cruz, realmente foi um homem. Agora, o Salvador, ele ascende aos céus antes da crucificação, né? A gente colocou lá em cima, São João 17. O Salvador, ele desceu do céu em espírito e começou a pregar em Cafarnaum. Então, a história da natividade de Jesus, o nascimento virginal, é coisa inventada pela ortodoxia. Jesus já desce em Cafarnaum e começa a pregar o evangelho, porque sua missão é realmente pregar o evangelho. Ele diz em Lucas que isso daí é a missão, é pregar o evangelho e não morrer numa cruz, né? Primeiro que ele é um espírito, e o espírito não morre, né? Então ele só ficou conosco 12 meses, tá? Ele era um espírito que tinha uma aparência humana. O rosto dele era um rosto de um ser humano. Paulo diz que ele era semelhante aos homens, mas não um homem. Paulo ainda diz que ele é de uma outra criação, não a criação humana. Paulo diz ainda em Coríntios 15 que ele é um espírito vivificante. O primeiro Adão foi feito em alma vivente e o segundo Adão, tipificado por Cristo, ele é um espírito vivificante. Então, a premissa tem que ser verdadeira. Quem desce do céu é o mesmo que sobe ao céu. Se para subir ao céu tem que ser espírito, para descer de lá também tem que ser espírito, né? Isso daí é bem coerente. Você pode ver que depois da ascensão de Jesus, né, em João 17, ele fica no alto olhando o crucificado, né? E dando até risada, porque ele fala, eles são tolos e cegos. Eles estão pensando que era eu que estava sendo crucificado, mas na realidade não era, né? Vou ler o grande 7 da Nag Hammadi. E eu dominei todos os poderes deles, porque quando eu desci, ninguém me viu, pois eu estava alterando a minha forma, mudando de um formato para o outro, porque Jesus atravessou 7 céus dos arcondes, né? E cada céu que ele descia, ele tomava uma forma. E portanto, quando eu estava nos portões dele, eu assumi a aparência deles. Quando ele estava aqui no portão da terra, né? O que ele fez? Ele assumiu a aparência humana. Pois eu passei por eles discretamente, eu estava observando os lugares e eu não estava com medo nem envergonhado, porque eu estava imaculado. Então, Cristo, né, o Salvador, ele desce do céu, começa a pregar em Cafarnaum, assume a semelhança dos homens e fica conosco 12 meses e ascende ao céu, porque ele diz em João 17, Pai, eu já não estou no mundo, eu já cumpri minha missão. Ou seja, qual é a missão do Salvador? Era realmente pregar o Evangelho, o reino dos céus, e nunca morrer numa cruz. Bom, o sexto item, né? É provar que o túmulo estava vazio, pois o corpo morto foi retirado. Então, para provar isso, eu vou postar trechos aqui do Evangelho de
Pedro, que eu acredito que foi o primeiro evangelho, tá? Que realmente a ortodoxia, né, não colocou no seu canal. Mas ele tem importantes revelações aí, como você vai ver aqui. Mas na noite em que amanheceu, o dia do Senhor, quando os soldados os salvavam 2 a 2 em cada relógio, havia uma voz alta no céu. E eles viram que os céus foram abertos e que 2 anjos que tinham muita radiação desceram de lá e se aproximaram do sepulcro. Mas aquela pedra que tinha sido empurrada contra a porta tinha rolado por si só. Foi longe do lado e o sepulcro se abriu e os 2 jovens, né, os anjos, entraram. Então esses soldados, tendo visto, despertaram o centurião e os anciões, pois eles estavam presentes salvaguardando, né, o túmulo. Né? Enquanto eles estavam relatando o que tinha visto, novamente eles veem 3 homens que saíram do sepulcro com 2 apoiando o outro e uma cruz seguindo-os, e a cabeça dos 2 atingindo para o céu, mas aquele que estava sendo conduzido por uma mão por eles e além dele nos céus. E eles estavam ouvindo uma voz do céu dizendo: você fez a proclamação aos caídos adormecidos? E uma observação foi ouvida da cruz, sim. Então veja bem, eu quero que vocês prestem atenção. Desceu 2 anjos do céu, aquela pedra que estava impedindo o sepulcro de ser aberto, ela saiu para fora com o poder daqueles anjos, e entra 2 anjos dentro do sepulcro, e no mesmo momento eles veem o que? Não agora 2, eles veem 3 pessoas, só que os 2 que entraram dentro do sepulcro estão apoiando o outro, ou seja, estão tirando aquele corpo inerte, imóvel, estão arrastando aquele corpo para fora. Então aquele corpo foi realmente tirado, o corpo de Judas Iscariotes, ele foi realmente tirado, né? Ele foi realmente tirado do sepulcro. E quando Maria Madalena e os demais vieram ver, o sepulcro estava vazio. E daí para frente a ortodoxia deitou e rolou e colocou o que eles quiseram, né? Como não dava para explicar o sepulcro vazio, aí se vê a história de Jesus ressurreto em carne, que Jesus depois apareceu para eles, falou com os seus discípulos, mas nada disso aconteceu. Aquele homem, né, que ao meu ver, né, é Judas Iscariotes, ele é levado, né, o corpo dele é escondido por 2 anjos, como foi feito no corpo de Moisés. Futuramente, esse corpo ele é ressuscitado em carne, como está em Hebreus 11:35, ou 11:32, se eu não me engano. Foi ressuscitado um monte de gente, né, para que alcançasse uma nova oportunidade de alcançar a ressurreição espiritual. E Judas estava no meio desses homens ressuscitados, né? Tanto é que depois, na excerta de Teodoro, diz que esse Judas foi chamado o apóstolo da ressurreição, e que futuramente, né, depois de um tempo, esse mesmo Judas, o apóstolo da ressurreição, o apóstolo ressuscitado, trocou seu nome para Paulo. Então é isso. Então, o resumo de todo esse vídeo é esse. O Salvador desce do céu, fica 12 meses conosco. Ele é um ser fluídico, uma espécie de um holograma. Ele fica conosco 12 meses, ascende aos céus antes da crucificação, como está em São João 17, tá? Ele olha o crucificado, tá? E chega até a dar risada de quem está sendo crucificado. Bom, quem foi crucificado? No Getsemane, aonde Judas Iscariotes tentou trair Jesus, tentou trair o Salvador, aconteceu alguma coisa inédita. O Salvador, ele coloca sua aparência em Judas Iscariotes. Judas Iscariotes
fica parecendo idêntico a Jesus, como se fosse um irmão gêmeo, e ele segue para ser aprisionado, né, e crucificado, porque todos pensavam que estava sendo aprisionado e que ali quem estava sendo aprisionado era justamente Jesus, o Salvador, e ele segue justamente para ser crucificado no lugar de Jesus. Tanto é, né, que é Judas Iscariotes, que o crucificado diz assim: Deus meu, por que me abandonaste? Bom, se fosse o Salvador, ele nunca falaria isso, porque o Pai nunca abandonou ele, né? Mas essa fala, meu Deus, por que me abandonaste? É uma fala de alguém que não sabe o que vai acontecer com sua alma, seu espírito. Ele está com medo de morrer, não é verdade? Então isso aí encaixa bem no perfil de Judas Iscariotes. Não seria uma fala de Cristo, né? Porque ele falou que o Pai sempre ouviu, o Pai nunca abandonou ele, né? E ele ascende aos céus antes da crucificação. E depois, Judas, depois de morto Judas Iscariotes, o corpo dele, depois de 3 dias, é retirado por 2 anjos. Por isso que Maria Madalena e as demais irmãs veem o sepulcro vazio, né? E esse corpo é retirado por 2 anjos, escondido como foi escondido o corpo de Moisés. E daí, tendo o túmulo vazio, se inventaram um monte de história, que foi roubado o corpo, que ele ressuscitou em carne e assim por diante. Mas a verdade é o seguinte: o corpo foi realmente escondido para que esse corpo fosse depois ressuscitado em Hebreus 11, tá? Porque por isso que lá em Evangelho de Judas diz o seguinte, que Jesus disse para Judas: você será o 13º apóstolo, você será sobre todo mundo. E Judas teve aquela bendita daquele sonho, né? Que diz: Senhor, explica esse sonho, os 12 estão me perseguindo. E quem perseguia? Qual é o apóstolo perseguido pelos 12 apóstolos? Não foi Paulo? Porque Paulo pregava o evangelho da incircuncisão e os demais da circuncisão. Então, depois de ser ressuscitado, né, como diz a excerta de Teodoro, ele foi chamado apóstolo da ressurreição, apóstolo ressuscitado. E depois disso, ele trocou seu nome para Paulo. Bom, boa noite, espero que vocês tenham entendido.